Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mila Guiar e hoje a gente vai mergulhar em um dos casos mais polêmicos e assustadores, a história de Anna Lee Smith. Um caso que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose e até hoje gera debates sobre fé, saúde mental e os limites da religião. Anna Lee nasceu no dia 21 de setembro de 1952, na Alemanha, em uma família profundamente católica. Ela cresceu com suas 3 irmãs em uma cidade pequena chamada Klingenberg am Main. Seu pai, Joseph, sustentava a família com um trabalho em uma serraria. Desde criança, Annalise era extremamente religiosa. Aos 16 anos, ela começou a apresentar episódios de convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. A partir daí, os sintomas só pioraram. Passou a ter alucinações enquanto rezava. Ouvia vozes que diziam que ela estava condenada e que ia apodrecer no inferno. Além disso, ela estava sofrendo de uma grave depressão e pensava sempre em suicídio. Seu comportamento se tornou cada vez mais extremo. Andava nua pela casa, rasgava suas roupas, comia carvão, aranha, mosca e chegou até beber a sua própria urina. A família de Annalise decidiu interná-la em um hospital psiquiátrico, mas a sua saúde não melhorou. A depressão começou a se aprofundar. Ela conversava com a sua família e dizia que estava frustrada com toda aquela intervenção médica e as suas condições físicas e mentais não melhoravam. Foi então que Annalise começou a atribuir a sua condição psiquiátrica como possessão demoníaca, tornando-se intolerante a lugares e objetos sagrados, como crucifixos. Dizia que via a face do diabo em vários momentos do dia. Ela acreditava que a sua doença era algum tipo de distúrbio espiritual e recorreu à igreja para que fizessem um exorcismo nela. Nesse momento, ela já estava sendo medicada para psicose e esquizofrenia. E foi nesse ponto que a história tomou um rumo ainda mais sombrio. Desesperados, os pais de Annalise buscaram orientações com diversos padres. E todos recusaram um pedido de exorcismo. Todos argumentaram que era necessário seguir os critérios da igreja e obter a autorização oficial. E também reforçando que era necessário manter o tratamento médico. No entanto, o vigário Ernest Alt, depois de ver Annalise, declarou que ela não parecia epilética e que o que ela estava tendo não eram convulsões. Ele acreditava que a menina estava sofrendo de possessão demoníaca. Alt pediu ao bispo uma permissão para realizar o exorcismo. Em setembro de 1975, o bispo Joseph Stank concedeu autorização ao padre Remes para exorcizar Annalise de acordo com o Rituale Romanum de 1614. O primeiro exorcismo aconteceu no dia 24 de setembro de 1975. A partir daí, Annalise foi submetida a 67 exorcismos realizados ao longo de 10 meses, geralmente 1 ou 2 vezes por semana. Cada sessão durava cerca de 4 horas. Os rituais seguiam práticas tradicionais da Igreja Católica, como leituras de passagens bíblicas, preces em latim, uso de água benta e objetos sagrados. Durante as sessões, Annalise frequentemente gritava, se contorcia, rosnava, falava com vozes diferentes e até mesmo em línguas desconhecidas. Em várias fitas de áudios gravadas pelos padres, é possível ouvir essas vozes, muitas vezes masculinas, dizendo serem demônios, como Lúcifer, Caim, Nero, Judas e até mesmo Belial. Esses nomes pareciam relatos como parte de uma legião que estava dentro dela. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho das gravações realizadas. Annalise chegou a se machucar repetidamente, batendo a sua cabeça contra a parede, rasgando as suas roupas e se automutilando. Em alguns momentos, era necessário que um dos seus familiares segurassem ela para que o ritual pudesse acontecer. Ela também desenvolveu um ódio visceral por tudo que fosse sagrado. Ela não conseguia olhar para imagens de santo, não suportava entrar em igrejas e se recusava a tomar água benta, como se queimasse a sua pele. Com o passar dos meses, o seu estado físico se deteriorou completamente. Annalise passou a se recusar a comer, dizendo que os demônios não deixavam. Ela acreditava que estava pagando pelos pecados do mundo, especialmente dos jovens e dos padres que haviam se afastado da fé. Por vontade própria, pediu que parassem de chamar os médicos e assim foi feito. No dia 1º de julho de 1976, ela faleceu durante o sono. Tinha apenas 23 anos, pesava cerca de 30 quilos e o laudo da autópsia indicou uma desnutrição e uma desidratação severa, após quase 1 ano de uma semi-inanição.
O caso chocou a Alemanha. Os padres Ernest Alt e Arnold Hens, junto com os pais de Anneliese, foram processados por homicídio e negligência médica. O julgamento ficou conhecido como caso Klingenberg. Começou no dia 30 de março de 1978 e durou vários dias, atraindo a atenção da mídia nacional e internacional. O tribunal ouviu dezenas de testemunhas, incluindo médicos psiquiátricas, religiosos e familiares. A acusação alegou que, mesmo que todos os sinais de agravamento físico e psicológico de Anneliese, os réus optaram por abandonar completamente o tratamento, confiando apenas nos ritos e exorcismos. Já a defesa argumentou que os pais agiram por convicção religiosa, acreditando que estariam salvando a alma da filha, e que os padres seguiram orientação da própria igreja ao realizar os rituais. Durante o julgamento, a defesa apresentou diversas fitas gravadas durante os rituais. Nessas gravações, as vozes supostamente demoníacas conversavam entre si, brigando para quem iria sair primeiro do corpo de Anneliese. Os padres insistiam que estavam diante de uma possessão demoníaca verdadeira. Já os médicos psiquiatras alegavam que tudo era resultado de transtornos mentais graves agravados pela crença religiosa da família e pelos ritos repetitivos de exorcismo. Um dos médicos chegou a declarar: não existe injeção contra o diabo. No fim de tudo, todos foram considerados culpados por homicídio e negligência. A pena foi de 6 meses de prisão com a possibilidade de liberdade condicional. O tribunal levou em conta que todos os envolvidos acreditavam sinceramente estarem fazendo o melhor pela jovem. Antes mesmo do julgamento acontecer, os pais de Anneliese pediram a exumação do corpo. Eles haviam recebido uma mensagem de uma freira carmelita que dizia ter tido uma visão. O corpo de Anneliese estaria incorrupto, o que confirmaria a natureza sobrenatural de tudo aquilo. Oficialmente, o motivo alegado para pedir a solicitação de exumação do corpo foi que o caixão usado no enterro era simples demais e que não oferecia a proteção adequada. A exumação foi autorizada e realizada em 1978. As autoridades responsáveis relatam que o corpo estava em decomposição avançada. Nenhuma foto oficial foi divulgada, mas diversas especulações surgiram. Algumas testemunhas afirmam que o corpo estava surpreendentemente bem preservado. Algumas outras disseram que ele havia sido transferido manualmente para um caixão de carvalho. Os padres e os pais de Anneliese foram desencorajados a ver o corpo. O padre Arnold Reins contou mais tarde que foi inclusive advertido a não entrar mais em necrotério. Apesar da falta de comprovação pública, o túmulo de Anneliese passou a ser visitado por centenas de pessoas. Ele é considerado um local de peregrinação, para quem acredita que ela foi uma mártire de fé. O caso Anneliese Mitchell até hoje divide opiniões. Será mesmo que foi uma possessão demoníaca ou uma grave condição psiquiátrica mal interpretada?